Olá! Domingo tem eleições. Vocês já sabem quem vai votar? Olá! Esse é o Pod Doutoras. Eu sou a Hanna Guimarães e tô aqui com as minhas parceiras de sempre, Marina Sanches e Karen Machado. E o tema de hoje, como vocês viram na abertura, tem a ver com eleições. E claro que sempre voltado para a pauta de gênero, né? Que é o assunto principal aqui, a gente sempre traz essa perspectiva. Falaremos sobre violência política de gênero. Você sabe o que é isso? Você já ouviu falar sobre isso? Nome grande, né? Quase afasta as pessoas. Gente, calma. Vamos destrinchar, né? O Vamos que falar. é. Mas já dá um spoiler, né, do que é. Violência política de gênero, você já entendeu mais ou menos. Queria começar falando, trazendo aqui a definição da lei. Porque em 2021 tivemos a lei que trata especificamente sobre esse assunto. E aí vou ter que usar minha colinha aqui, que não está no tablet, está aqui no meu celular, para poder ler o artigo da lei, porque é um artigo que ele define bem o que é essa violência. Então, acho interessante a gente... Graças a Deus. E aí, deixa eu contar aqui, aproveitando que a Hannah tá aqui pegando a colinha, que advogado não sabe o código. A galera a gente não acha tem que o vadimeco na cabeça. A gente não... Porque o detalhe... Qual é a lei? A lei, não artigo, sei. né? Calma aí que eu vou também olhar, porque a gente não sabe de cabeça. Graças a Deus, vocês imaginem a gente gravando aqui sem necessidade nenhuma. maternidade... a agenda da criança semanal e ainda dá conta de saber tudo. Alguns nem sabem, né? Porque usa tanto, né? Alguns... Usa tanto. Exato. Ó, a lei é de agosto de 2021, Lei 14.192, que estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. E aí, enfim, tem uns outros artigos. Então, eu vou ler aqui pra gente o artigo 326B, que fala: assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar, por qualquer meio, candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumenta-se a pena em 1/3 se o crime é cometido contra a mulher gestante, maior de 60 anos ou com deficiência. Então é isso, acho que a lei ela traz bem o que é realmente você impedir que a mulher tome posse ou já sendo, já tendo sido eleita, de exercer o seu mandato. E a lei, ela tá sempre atrasada aos passos da sociedade, né? Então, assim, Sim. se tem lei, gente, é porque isso já tá acontecendo há muito tempo. Até porque o nosso acesso à política, né, ele é muito recente. Exatamente. Ele é muito recente. Nosso acesso ao voto ainda é muito recente. Sim. E aí as mulheres alcançando esse lugar que dirá de participar Exato, efetivamente, o que não acontece. E ainda não é. Ainda não acontece. somos o maior efetivo na política. Não, Muito então, embora sejamos a maior no vou eleitorado trazer- eleitorado. Vou trazer um dado aqui. Isso aí você pode conferir no site do TSE mesmo, né? Somos 51% do eleitorado, ou seja, mais da metade, e representamos somente 15% dos cargos. E isso em tudo, né? Prefeito, vereador, prefeita, vereadora, né? Deputado estadual, federal, senadora. O caso mais emblemático da nossa ex-presidenta, né, que foi impedida de exercer. Então, ela também sofreu. Já vamos começar aqui, um spoiler. Ela Com também cargo máximo, sofreu falando do cargo máximo do nosso a país. violência política de gênero de uma forma muito pesada, né? Sim, e eu me lembro, não sei nessa atual legislatura, mas na legislatura anterior, na Câmara dos Deputados, né, dentre 500, 600 deputados, tinha tipo 40. Sim. Olha olha a diferença. 500 e pouco, 400 e pouco contra 40 mulheres. Então, assim, onde estão essas mulheres que não, né, como elas não conseguem acessar esse lugar? E eu já ouvi de um futuro candidato, enfim, ele falando assim, mas agora tem a cota de gênero, por que essas mulheres não se Exatamente, candidatam? era isso que eu ia falar. Você acha que é fácil, Existe né? a cota de gênero
E mesmo assim, muitas estão ali realmente só pela Faltou cota, lançar né? um tá ok? A gente conhece esse tipo de discurso há muito tempo. Mas é muito difícil não só a gente conseguir quem vote, né? É dar essa credibilidade. Mas a gente precisa entender que, assim, não tem como a gente falar em defesa da mulher, no direito das mulheres, quando a gente traz aqui pra vocês, sem a gente falar de mulheres nesses lugares. Porque são nesses lugares que a gente consegue trazer direito para as mulheres. Claro. É nesses espaços que a gente consegue legislar para essas mulheres, que a gente consegue medidas efetivas, porque senão não adianta absolutamente nada. Eu costumo dizer que a justiça é um homem branco, né? Exato. E a política também. Aham. Exato. E aí, deixa eu ler também o artigo 3º. Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. Parágrafo único. Constituem igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas fundamentais em virtude do sexo. Então, aqui, a gente vê que não é só a candidata, né? A mulher também ser impedida de votar, a mulher também ser impedida de exercer os seus... Cidadania? o seu direito, né, mesmo, de votar, de escolher e tal, isso também é considerado, é enquadrado como uma violência política de gênero. Sim, e aí o que eu queria pontuar, né, nesse assunto anterior, que essa fala, ela é muito superficial. Falar, mas agora tem a cota de gênero, por que as mulheres não se candidatam? Gente, você tem noção do nível de sobrecarga que a gente se encontra, exercendo dupla, tripla jornada? Como é que a gente vai se sentir motivada, né? Exatamente. A participar, a ocupar esses espaços políticos, se a gente está aqui, ó, a nossa sociabilização, a gente sempre fala isso em todo episódio, é pra gente casar, ter É um filhos. discurso que se assemelha à meritocracia, né? Mas o dia tem 24 horas pra todo Não, mundo. e outra coisa, sábado eu vi uma... Parece até discurso daquele coach. Daquele coach. Eu vi uma palestra que estava falando sobre isso, né? E aí, uma das palestrantes, depois eu vou até falar o nome dela aqui, que eu achei ela incrível, maravilhosa, e ela estuda muito sobre isso e ela se candidatou. E ela falou assim, como as mulheres precisam sempre ser muito melhores para se sentirem aptas a estarem concorrendo. Enquanto um homem, o Zé das Couves, simplesmente vai lá... Nossa. Aquele palhaço, qual que é o nome, lembra? O do Miau. Tiririca, se candidatou e ganhou, gente. Nossa. Ganhou. Os homens não precisam provar... Nunca vou me esquecer do Miau. Tinha que ele ficava imitando um gato. E ele... Esse tipo de coisa que a gente Sim. passa, assim, é E só ser homem. O pior é que é eleito e se sente capaz de estar lá. Exato, exato. E essa mulher que eu tô falando, eu vou procurar aqui rapidinho para falar exatamente o nome dela. Ela estuda isso desde sempre. Ela é doutora, ela assim, super, hiper, mega competente, capaz. E ela falou que ela ainda assim não se sentia tão... Mas sabe o que capaz é? de O estar povo, assim, não tô generalizando, mas as pessoas querem manifestar seu descontentamento com a política fazendo esses votos. Como é que também se fala? De protesto. Voto de mesmo, né? protesto. Aí vota num Tiririca. Vota nesse Miau. Mas você não tá votando nele, você tá votando no partido que vai entrar e trazer toda uma política ligada a conservadorismo. E ligado- eu entendo, eu acho super legítimo o inconformismo de muita gente com a situação política atual. Sim. Nosso O também. inconformismo é nosso também. Só que não se faz mudança num estado com 3 pessoas. Não se faz. Então, realmente, assim, pega esse seu inconformismo e procure um candidato que, ai, caramba, Uma tem candidata. uma candidata. Assim, uma pessoa sim. que você vá votar ali que tenha ideias que se assemelham à sua, né? Que esteja alinhada ali com a pauta que você também tá. E aí você fala assim, beleza, eu também não faço política sozinha. Então vai fazer de graça a política pra essa pessoa. Você acha que essa pessoa tem potencial? Então tu vai lá, olha, eu vou votar nessa pessoa por causa disso, disso, disso e disso. Sim. E é assim que a gente Mas é faz, isso. assim. Quem E que lê o projeto político? Quem?
Vamos lá, Exato. comenta aí. Você já leu o projeto político de algum candidato? É muito difícil. A população fala assim, político nenhum serve. E aí faz esses votos de protesto e colocam pessoas totalmente descapacitadas, despreparadas. É o que a Hannah tá falando. Assim como a Uma galera mulher extremamente capacitada Ó, o não nome se dela sentia... é Desirê Salgado. Se vocês quiserem procurá-la no Instagram, é desi.salg. Ela é professora de Direito Constitucional e Eleitoral. Ou Pois seja, é. totalmente capaz para estar ali. E ela dizia isso. E assim, participando, né, das reuniões de partido, ela não tinha espaço, sabe? A verba destinada, ela recebeu, mas assim, foi uma das últimas a receber, sabe? Tudo isso, Isso assim, é obstaculizar, né? Exatamente. Entra na violência política praticada pelo próprio partido. E aí, a cota tá aí. É só se eleger, né? É. É tão fácil, simples, Tão pô. fácil. Molezão. Não, e assim, eu fiz um curso sobre para que as mulheres tenham mais acesso à política, né? E aí, uma coisa assim, impressionante, que a gente não tem noção como funciona, né? É o partido que escolhe quem vai se candidatar, é o partido com as reuniões lá que vê, não, fulano tá apto. Então, além de você ser filiado do partido, você tem que ser escolhido pelo partido. Como é que é isso aí, né? Lá dentro. Exatamente. Eu já ouvi Será de que ela tem candidatas essa voz, esse descontentamento, porque colocam sempre as mesmas figurinhas repetidas pra, né? Ah, mas nem Exatamente. precisaria ouvir de outras candidatas. A gente também percebe. Porque, assim, vou fazer crítica agora. Porque a gente vê isso em vários partidos, sobretudo, até nos partidos em que eu, particularmente, né, prefiro me alinhar a progressistas, que a gente vê as mesmas figurinhas. Que não estão se elegendo, alguns, outros estão se elegendo, outras estão se elegendo. Beleza, parabéns. Mas a gente quer ver gente nova, a gente quer ver gente com ideias novas. Eu quero ver candidatas e talvez candidatos também, pessoas pretas, pessoas novas, pessoas periféricas. Eu quero ver Sim. preto favelado, sinceramente. Sim, exato. Eu voto em gente assim, porque assim... E por que? Explica. Por que é importante? Não, porque Pela representatividade. não só pela representatividade, mas Porque conhece as dores, como é que uma conhece pessoa... o que a pessoa realmente precisa. Gente, eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. Não me peça Eu pra também. votar em candidato da Zona Sul, porque não vai entender qual é o BO da Aquela minha, esquerda de da iPhone. minha- É, não vai exatamente. entender, mesmo sendo progressista, não vai entender o BO que eu passo todos os dias pra pegar condução, com várias outras questões, né? Saneamento básico, com questão de escola, enfim, não vai. Eu queria fazer uma indicação de livro, inclusive. Eu tô lendo um livro que gente, é extremamente renomado, acho que todo mundo conhece. O Quarto de Despejo, da Carolina Nossa, Maria de Jesus. perfeito. Ela fala exatamente isso. Ela fala assim: político tem que ser um político que já passou fome. Porque aí sim ele vai saber a dor do favelado que tá lá, passando fome, que não tem nada, que pega resto de osso pra poder fazer uma sopa, né, pros filhos. Então, leiam esse livro, que é um choque de realidade pra você que tá aí por trás do teu MacBook, por trás do teu iPhone. Com certeza você não sabe dessa realidade, né? E mais do que você só ler um livro, participe de projetos E sociais. também pra mudar esse cenário. Porque não Exato. adianta falar, não, realmente, política. Também, realmente, não vai funcionar nunca a política enquanto quem estiver ali te representando, de fato, não te representa. Em ponto nenhum. Exatamente. Em aspecto nenhum. Então, não dá pra esperar que faça política pública decente pra mim, pra Marina, pra Hannah, se a pessoa que tá lá vai fazer política pública pra quem não tem essa perspectiva, né? Não dá. Exatamente. Não, e é isso, você falou, né? Os mesmos. A gente vê. Nossa, eu não vou falar nomes aqui. Não, Mas tem um candidato a vereador que já foi preso inúmeras vezes, que já fez greve de fome, que está se candidatando a vereador de novo. Gente, eu não sei quem é esse, não. Gente, Fala em off depois, em off. em off depois. Se você depois quer eu saber, conto. chama a gente no direct. Não Só sei isso. quem é esse da greve de fome, não, mas eu falo, continua fazendo. É um que supostamente apanhou na cadeia e depois viu que não teve nada disso, ninguém bateu nele. Continua A sem Marina saber já quem é. entendeu, já pegou a referência. Mas então, gente, é o mesmo. Homem, branco, heterossexual. Não sei quem é. Graças a Deus, tá ali então. querendo sempre se perpetuar e não vai mudar. Não, mas tem A família um... do ex, do inelegível também, toda na política. O que eles fazem? O que eles já fizeram? Não faz nada. Sabe? Essa fofoca que eu tenho pra te contar. Chadinha. Exa- Nada, gente, faz nada. Que horror. Não, mas é isso.
E é uma Eu coisa não fui eu que disse, É vovó. uma coisa que a gente sempre fala, essa questão da representatividade. As pessoas têm que entender que o político, ele está ali para ser o representante do povo. Não adianta você votar numa pessoa que não vai te representar. Nós, enquanto feministas, nós, enquanto mães, a gente quer políticas públicas para os nossos filhos, para que a gente possa ter segurança de sair de casa, de trabalhar e de voltar, e de saber que nossos filhos estão bem, então, sabe? Você sabe o que que eu quero? Eu quero mediadores nas escolas Nossa, públicas. Sim, Para muito crianças importante. atípicas. Esse é o tipo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou Eu quero procurar. mais creches. Eu quero mais creche em período escolas. integral. Eu quero que o período aqui do município, né? Que a gente está falando do município do Rio de Janeiro, não é período integral. O nome é outro nome que dá para as Parcial. escolas municipais. Só que as crianças só ficam até 4 horas da tarde, mas o horário comercial é até as 18. Essa mulher, para chegar em casa, para chegar e buscar essa criança nessa creche pública, ela tem que sair mais cedo do trabalho, ou então ela tem que arrumar alguém para buscar essa criança às 4. Então, é isso que eu quero. E aí, será que toda pessoa que tá se elegendo vai ter esse mesmo olhar? Não, Não. 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 Por isso que eu vou votar em candidata que tenha mais esse viés, que vá olhar com essa perspectiva, porque Exatamente. não sou, por hora, uma mãe, não sou, né, por hora, assim, porque nenhum dos meus filhos tem um diagnóstico de neurodivergência, mas os coleguinhas dos meus filhos são. E as mães precisam de mediadores. Essa é a Exato. mesma queixa em toda reunião escolar, em que eu tô lá ouvindo as mesmas queixas. Então, assim, é esse É tipo de preciso coisa. esse olhar, né? Esse cuidado e que isso aconteça, que essa política pública efetivamente aconteça. E Exato. para isso temos que eleger mulheres que estão comprometidas com essa pauta, né? Temos que cobrar que isso chegue realmente, que isso faça acontecer. Porque tem isso, a violência política, como a gente viu, ela não é só enquanto a mulher está ali enquanto candidata. Depois que ela é eleita, ela também sofre. Não é repassado verba para ela não tem voz, os projetos que ela apresenta, como Não que são pautados. a Erika Hilton fala, não tolerarei ser. É isso, assim, tem que se impor mesmo. E que chato, né? Já foi tão difícil Nossa. ela chegar ali e quando chega ela ainda não consegue exercer, não É consegue. exaustivo, exaustivo. É Assim. exaustivo. Eu nunca vou me esquecer do discurso da Marielle, né? Falando que ela não iria ser silenciada, Não seria né? Não seria interrompida porque ela era uma mulher eleita. E é isso. Só que quando passa realmente, quando passam as eleições, quando chega lá, dia 1º de janeiro, né? E depois, posteriormente, quando elas começam de fato a exercer esse cargo importante, elas sofrem com outros tipos de violência. É, exemplo. O que você falou Exemplo, agora, a gente Marielle. A própria É Marielle. o caso mais emblemático que a gente tem, né? De violência política. E a gente sabe que ela foi morta porque ela estava fazendo acontecer. Realmente foi para pará-la, né? E teve o efeito inverso. Ela foi porque- morta porque ela estava fazendo um trabalho dela muito bem Exatamente. feito. De defender a população, de representar a população, né, lá no Congresso. Então, assim, Congresso não, Câmara, né? Foi na Câmara, ela Câmara, era... desculpa. Exato. Então, assim, foi uma mulher que foi brutalmente assassinada, né? Ainda os culpados, né? Os criminosos, né? Eles ainda não foram responsabilizados por isso. Mas, assim, a gente tem o caso da Marielle, que é um caso emblemático, mas a gente tem outros casos. Vários outros. São mais sutis, mas são significativos também. Após a maternidade, a mulher ela é revitimizada, porque imagina, se nós não podemos ocupar grandes cargos em empresas, porque nós podemos engravidar e precisaremos nos ausentar, quiçá cargo público, né? Quiçá Exatamente. cargo público, como é que essa mulher vai fazer? Aí a gente leva a criança, amamenta no Congresso, né? Como foi o caso, a Manuela Dávila. E aí, novamente. Sofre É uma utilizada, é violência. perseguida, né? Então, tudo isso causa o quê? Constrangimento e tenta tirar ela desse lugar, né? Sim. O objetivo máximo é esse, que essas mulheres não ocupem esses espaços. Nós ousamos ocupar espaços que são Exatamente. historicamente ocupados por homens brancos, conservadores. Então, assim, cada vez mais, e mulher que nos ouve, nos vê, pense, e tem uma estatística dizendo que a maior parte das mulheres votam em homens. Sim. Aí eu fico assim, gente, mas Tudo aí... bom? Cara, mas assim, eu vou... Mas é porque é uma coisa
tanto De achar que só o histórica, homem cultural. tem a capacidade de de... tá tão acostumado. Então, mas não só. Vamos falar de uma De outra tá tão coisa assim. acostumado a- Chega esse período, não vou dizer propriamente período eleitoral, porque neste período eleitoral, inclusive se tem alguém fazendo ele, é crime, tá? Então tem que denunciar. Mas assim, início do ano de janeiro até aqui, é obra atrás de obra acontecendo e político lá dando a cara. Desde o Natal eu tô vendo Papai Noel já aparecendo e político junto com o Papai Noel, entendeu? Por Quarto de quê? despejo, Carolina. Por Ele fala quê? exatamente isso. Vai lá dar uma esmola pro favelado vai votar nele. Exatamente isso. Porque chega nesse período, não, um ano antes das eleições, você começa a ver com mais frequência aquele querido que vai, né? Às vezes aquela querida, porque nem toda mulher vai te representar. Exatamente. Mas tá botando a cara ali, faz uma obra aqui. Que Dá a um gente. gás. Campo de futebol, com frequência. Campo de Asfalta a futebol. rua. Menina, mas olha, vocês não Aí nos fazem. outros anos, São 4 Some. anos de mandato. Aí só no último ano. Exato. Então, eu realmente não julgo, de verdade, aquela pessoa que tá ali e que aí ganha uma cesta básica e tal, poxa, aquele político me deu uma cesta básica, eu tava precisando. Eu realmente não julgo. Só que nem todas essas pessoas têm acesso a conteúdo, a um bate-papo pra entender quais são seus direitos e que esmola não pode valer como troca de voto. é esse conhecimento, né, também, essa instrução. Então a gente tá falando de uma... Essas são as pessoas que estão desacreditadas. Sim. Essas são as pessoas que estão desacreditadas. Então é a gente que tem esse conhecimento, que vai tomar um café com o vizinho, porque eu tenho esse hábito de descer com o meu café e ficar tomando café com os outros na rua, de falar, mas você vai votar em quem? Ah, mas você Faço a mesma acha? coisa. Poxa, mas fulano começou a aparecer agora. Ah, mas fez, pelo menos fez. Falar pelo menos fez, não, porque... E agora, você vai fazer quando? Daqui a 4 anos? Daqui a 4 anos eu não quero. Eu quero agora. E é esse tipo de bate-papo que a gente tem que ter. E vem cá, na escola do teu neto, tem mediador? Seu neto é autista, né? Tem mediador pra ele? Não, poxa, conheço uma pessoa que vai trazer mediador. Porque essas pessoas não têm, entendeu? E assim, cesta básica uma vez por ano, perto das Uma eleições. coisa imediatista, né? Essa esmola. Isso é não compra de resolve. voto, inclusive, tá, gente? É só pra constar, assim. Não pode. Não pode, mas a gente, é isso. A minha missão na Terra é levar essas informações pra quem não tem acesso a essas informações como eu tenho. Sim, sim. Sim, Acabou. sim. Acaba que a gente, como advogado, né? Para que vocês Passa não à saibam, nós frente. somos advogados. Ainda Fofoca. tem isso. Não, mas não sabe por ser advogada. Eu acho que Não, mas tem porque a gente jurou defender a justiça social. É Significa isso. coletivamente, não é só o nosso umbigo, Também. nosso Sim. bolso. Mas é porque isso eu faço desde adolescente, que eu sou rebelde. Por isso você seguiu uma boa profissão. Eu sempre fui rebelde, e aí eu fazia isso desde sempre. Nossa, eu não falo com a minha família paterna. Tem uma parte assim da minha família que não fala comigo, gente. Porque eu Não, sempre fui naquele assim. 2018 foi fogo, né, cara? Eu parei de falar com um monte de gente também. Né? 2018, não me arrependo. Foi um divisor de águas, né? Divisor, Não me divisor. arrependo. Eu Não fico assim, me- mas Não. você... Tem uma galera gente, que... você... Sei lá, eu fico assim, na minha família, eu fico, gente, mas você faz parte da máquina pública. Como é que amiga, vai eu vou votar te na falar. direita? Eu vou te Primeira falar uma coisa, que 2018, eu acho que eu relevei. Eu acho que o pior é 2022. Ah, sim. Entendeu? Tinha Depois de passado 4 4 anos. Porque assim, de 2018 pra 2022, eu vi uma galera que falou assim, caramba, é realmente. Aham, eu vi também essa Ok. galera sensata. Então, Teve um que- pessoal que caiu Que, no real, que teve né? um. Ok, tá tudo certo, gente. Errar é humano, a gente se lascou por 4 anos e assim não foi pouco. É. Eu não vou nem falar tanto palavrão assim, mas assim, a gente se fudeu. E aí, tá bom, passou, veio 2022, votou de novo, aí a gente corta laços. Aí não tem como. Não tem como Errar é defender. humano, errar 2 vezes é Votou polícia. de novo e ainda defendeu, aí você, olha. Ainda foi pra ato na Avenida Paulista. Não, se foi pra Aí- ato. Aí se foi pra ato. Não De sei. fazer amizade no Fica por lá Facebook. mesmo. Não, nem sei, porque às vezes eu vou te falar uma coisa, amiga, assim, do fundo do meu coração. Dizem que o conhecimento liberta, mas eu acho que. Ai, nossa, Eu acho que a também penso ignorância liberta. isso. É, eu também A penso ignorância Sim, liberta. Sim, sim. Queria eu ser bitolada assim. Com todo Porque a respeito. gente não fica a pensando Mari Bupp tanto. fez um vídeo, vocês viram? É Mari Bupp que fez um vídeo falando sobre Qual? essa questão de como deve ser bom a vida desse Ai, povo alienado, eu né? vi, sim, eu sim. O que
botaram um negócio na cachoeira do chá revelação. Do chá revelação. Um casal que por um Vocês lembram de que pintou. Vou botar esse vídeo aqui no corte. como Não, deve ser boa a vida da pessoa que pensou um belo dia, vou fazer um chá revelação. Que já temos várias críticas a isso, né? É Não preciso lógico. nem falar. Mas deixa pra uma próxima. Não, Fazer gente, um episódio assim, só. olha Crítica só, do chá aí- revelação. aí a tirando as pessoa- críticas do chá a revelação, eu pessoa acho cafona. A Eu pessoa acho cafona. teve a brilhante ideia de sujar a água de uma cachoeira. É de poluir o meio ambiente pra poder revelar. Mas olha, Tomara que o Ministério Federal tenha processado a eles, né? falta de... Seria ser bom senso que fala. Tipo, gente, o que faltou ali pra pessoa ser tão despreocupada a esse ponto? acordou conseguir e falou: fazer isso? por que não? Por que não? E aí eu fico Isso, a pensando. ignorância realmente. né? É liberta. Eu fico pensando assim também, falando que a Hannah falou dos nossos filhos, o futuro. Eu também penso muito do futuro nessa questão ambiental, cara. Os nossos filhos é que Sim. estarão aqui, os nossos netos. Então a gente também precisa estar ligado a isso, né? Votar em pessoas que estejam comprometidas com a pauta socioambiental. Nossa, também porque- sabe Com que certeza. o Arthur, meu filho mais velho, falou pra mim assim: ai, começou esse negócio de política de novo. Aí eu falei: Aí ele, você gosta, né? Eu falei: eu gosto não, meu amor. Eu adoro. Você vai adorar também, pode escrever. Você vai adorar quando você crescer. Você vai gostar e muito. Por que, mãe? Eu falei: porque eu vou te contaminar. Que eu vou te... Porque você vai gostar. Porque eu realmente, assim, nunca... Dentro da minha casa, os meus pais não conversavam sobre política comigo. Então, tudo que eu aprendi foi porque um dia no ensino médio eu conheci um professor de sociologia que contaminou a minha cabeça. Aquilo ali, Maravilhoso, filho. Eu falei... muito bom, E história, minha professora de história. Então, assim, dali pra frente, eu falei... Duvido que eu vou ficar deixando as pessoas decidirem as coisas por mim. Né? Meus pais tinham muito esse discurso de cansados da política, sabe? Mas isso é um discurso que não modifica nada. Você fica numa posição isso. inerte. Não, gente, É. assim, a gente passou por uma ditadura militar. Sim, sim. E aí, hoje em dia, a gente tem gente que quer a volta da ditadura. Sabe, assim... uma Aí, coisa nesse totalmente caso, a gente... desconexa da realidade, realidade, sabe? Não, e para você ver como é importante, como a história também é tão importante, né? Assim, você saber realmente o que aconteceu para não repetir os erros. Alguém que defende o coronel Ustra, né? É falta Não de é alguém pra letramento votar. Essa foi a minha maior dor, assim. Se E você pra souber ver minimamente história. mais um exemplo claro de violência política de gênero, né? Do impeachment dela, né? O que a Dilma sofreu, o que ela teve que ouvir, e os adesivos no carro, que foi uma misoginia absurda. Absurda. E foi a única mulher, né, no cargo máximo do Executivo Federal. Então, assim, E o que ela fez não era crime, gente. Exatamente. Só pra Nem constar. era. Só pra Nem constar. era, foi realmente golpe. Foi golpe. Foi golpe, não tem outro. Foi golpe, nem era crime. Assim, todo respeito. Exatamente. Na moral. é um Tem gente que atentado à fez- democracia, Teve né? gente que fez pior e ficou. Foi um absurdo. Foi um absurdo. É uma mancha que a gente tem na nossa história. E a gente não pode deixar isso se repetir. Por isso que a gente sempre fala aqui. Vota consciente. Se você vai votar no domingo, vota consciente. Vota sabendo o que a pessoa tá tendo como proposta. Qual é a pauta que ela é comprometida. Se o seu candidato falar de Deus, política, de... Pátria como é e que é? família. Deus, pátria e família. Deus, pátria e família, não serve, tá? Eu só vou te falar aqui. Pô, sabe quem tem que falar de Deus? Seu líder religioso. Sua Exatamente. líder Nosso Estado é religiosa. laico, gente. Aí é ok falar de Deus. Deus, a gente tem um lugar específico pra falar de Deus. Sim, Ah. e não é nada contra. E não tem Todos nada aqui mais. temos a nossa crença, acreditamos, só que isso não pode se misturar com a política. Não tem nenhum amor maior à pátria do que você eleger uma boa candidata ou um bom candidato, gente. Pelo amor de Deus. Exatamente, perfeito. Quando o antigo Twitter caiu, eu falei assim, cara, Você era twitteira, cara? Que Não de- sabia, não. eu tinha pra ficar vendo fofoca. Eu não fico compartilhando nada. Aí eu fiquei assim, gente, que decisão maneira. Eu fiquei até feliz. Me deu vontade de vestir a blusa do Brasil e sair na rua. Me senti patriota. Por quê? Gente, não tem maior sinal de patriotismo do que virar pra um americano e falar assim, oi, tudo Aqui bem? não. Aqui não, irmão. Aqui não é assim. Aqui não é que funciona. bagunça, não. Você quer ter sua empresinha aqui? Beleza, então segue as leis do Brasil. Acabou, sabe por quê? Irmão, tu segue as leis de todos os países em que você colocou a sua empresinha.
Aqui é a mesma coisa. Aqui não é bagunça. Tudo bem que, assim, a gente sabe que tem uns fins políticos também, né? Fofocas aí dos bastidores. Porém, contudo, entretanto, continua não sendo bagunça, irmão. Você tem que realmente... E quando vê, olha, eu falei Sotim, Xandão. Acabou, irmão. Aquele meme do Xandão. Aquela figurinha, assim, do WhatsApp, assim, ó. Sotim Xandão acabou, irmão. É isso. É isso. Patriotismo é isso. É você virar para o outro falar que aqui não é assim que se comporta. Então, por isso que no domingo, quando você for votar, gata, garota, vai votar decentemente. Pensa até domingo aí para procurar, para pesquisar. Exatamente. Se você ainda não sabe Bem. quem vai votar, pense, procure. Uma mensagem que eu te ajudo. Eu Arroba Karen Machado, eu bebê. tenho pelo menos 10 pessoas para te indicar. Exato. Bastante gente aí, ó. Fiz uma pesquisa. Pode deixar que eu já fiz esse trabalho por você. Então, se você quiser Já assim, peneirou. já peneirei. Se você quiser assim, alguém que faça política pública pra mulher, alguém que faça política pública pra criança e adolescente, Pra portadores de deficiência. pra pessoas tem com uma pessoa- deficiência. Exatamente. Direitos humanos. Eu conheço bastante gente. Movimento antirracista. Não me importo, não. Eu mando lá, Sim. arroba. Conheço do Rio, conheço até de São Paulo já. Eu tô Maravilhosa. engajada. Eu tô engajada. Gente, infelizmente, esse episódio está Poxa. terminando. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @poddoutoras no Instagram e @pod.doutoras no TikTok. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso também a esse conteúdo. Deixa aí nos comentários se você gostou, sugestão de temas, enfim, é isso, gente. Estamos aqui para isso. Gostosinho esse papo, gostei. Adorei, viu? Pena que acabou. Até a E próxima. voto consciente domingo. Beijo. Isso, vote consciência domingo.